Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. Deus é bom, tá na casa e Ele tá de olho em você. Ele quer te abençoar muito. Amém? Glória a Deus. Eu vejo pessoas que nos visitam aqui, né? A primeira vez. Bárbara, me apresente. Michele e Adrian. Glória a Deus. Michele e Adrian, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, receba aí nosso abraço, viu? Fiquem à vontade. A gente se alegra demais de vê-los aqui. Amém? Glória a Deus. Eu vejo aí, né? Uau! Temos uma mais que visitante, né? Uma pepita da casa, Esther. Quem conhece a Esther? Levanta a mão, Esther. Eita, tem um monte de Esther. Brincadeiras à parte, seja bem-vinda, viu, sua lindona? Amo você. E atrás da Esther, vejo um homem de Deus também. Milton. Milton, glória a Deus. Foi convidado por alguém, Milton? Oh, coisa boa, o Espírito Santo trouxe. Diz que né? Diz que quando assim não teve nenhum convite humano, é porque o Espírito Santo trouxe mesmo. Amém, Milton? Seja bem-vindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, gente? Quem tá feliz com Jesus aí? Olha, eu vou falar pra você. Esse nome tá acima de todo nome. E eu creio que esse Jesus tem algo pra mim e pra você. Através dessa palavra que vai ser liberada nessa noite, amém? Glória a Deus. Cadê os líderes de discipulado? Os discipuladores. Eu vou usar 2 minutos do tempo que eu tenho para apresentar para vocês os discipuladores de 2023. Quero pedir que eles subam aqui no altar. Vocês têm 1 segundo. Eita, mulher apressada, né? Diz que a pressa é a qualidade do que está atrasado, né? Deus nunca está atrasado. Ele está sempre no horário certo, no local certo, perfeitamente. Oh, glória a Deus. Deus é fiel, né, minha gente? Irmãos, essa semana volta o discipulado. Estávamos de férias, né? Uma fériasinhas bem básicas, mas... Eita, Tina! Corra, mulher! Corra, mulher! Não foge não, irmã. Não dá mais, não. Gente, retorna ao discipulado. Vocês sabem que a nossa casa, ela acredita que ser discipulado é vital, é necessário para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. É bênção, é cura, é edificação e comida, é claro, né, gente? Porque a gente não fica sem comer, né, Tati? Então, está aqui os nossos discipuladores, os guerreiros, as guerreiras, que Deus abençoe vocês poderosamente. Preparem-se, porque Deus vai fazer coisas tremendas na nossa unidade, no nosso sim para o envio do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que esse ano nós vamos viver coisas lindas através do discipulado. Amém? Então vocês já sabem aí quem são, você que ainda não tem uma rede, você que ainda está pensando, não pensa muito não, porque quem pensa não casa. Mas se você não tem uma rede, tá aqui, dá para escolher. Amém? E os jovens, né, já sabem, o William ali com a rede do Jump, vai ser tremendo. Eu já tô no pé do William aqui, esse ano, jovens. Vocês vão ter que voar de costa, assim, Vai voar de costa na presença de Jesus, hein? Vai ser lindo, amém? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles, né? Deus abençoe, viu? Tamo junto, amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Feche seus olhos por um instante. Pai, seja exaltado nesse lugar.
Senhor, nós queremos te entregar honra, glória, louvores, exaltação. Pai, vai acalmando a nossa alma, a nossa mente. Senhor, vai nos desacelerando, Pai. Nós temos na Tua presença todo o prazer, Pai. Senhor, eu creio que esses são dias, Pai. Eu sei, Pai, que esses são dias onde homens e mulheres precisam se posicionar e se levantar e ser, Senhor, uma voz poderosa para aquele que está perdido, para aquele que está sem rumo. E hoje, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, e temos fome e temos sede. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. E eu te peço, Deus, prepara os ouvidos espirituais da Tua noiva. Senhor, eu creio que o Senhor perfeitamente sabe o que cada um aqui precisa ouvir. As lutas, as dificuldades, os dias. E nós sabemos, Pai, que quando 2 ou mais se reúnem no Teu nome, o Senhor está ali. Então, Deus, abraça ele hoje. Abraça essa mulher aqui hoje, Pai. Senhor, que ela possa ter uma experiência tão poderosa com a Tua palavra, com a Tua presença, como igreja. Que esse homem possa, Senhor, ser impactado pelo poder do Teu nome, Pai. Pai, eu oro para que nós venhamos sair daqui, Pai, cheios da Tua presença. Eu oro para que nós venhamos sair daqui encorajados, Pai, tomados pelo Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, que a gente possa, Pai, compreender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para esses dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. E esses são dias na igreja, diga comigo, na igreja. Que, irmãos, muitos estão queimando. Muitos estão vivendo um avivamento. Muitos. A gente fala tanto assim, né? Que a igreja precisa de um avivamento, que a igreja precisa voltar a queimar, mas sabe, o Senhor me corrigiu essa semana. E Ele disse assim, vocês pregadores, pastores, parem de ficar falando que a igreja precisa, mas ei, tem sim alguns queimando. Tem sim alguns vivendo um genuíno avivamento. Homens, mulheres que tinham perdido o fogo do Senhor, agora estão apaixonados por Ele. Homens e mulheres que um dia queimou, mas não queimava mais, voltaram a queimar. Aleluia, você pode dar glória a Deus. Apocalipse 19 diz, seus olhos são como chamas de fogo. Então, se Ele tem olhos como chama de fogo, eu também quero ter. Você quer ter? Lá em Apocalipse 19 diz isso. Seus olhos são como a chama de fogo. Sua boca como uma espada, está vestido com roupas manchadas de sangue. Ah, querido, há um Deus que é fogo consumidor. Sabe? Isso significa que tem sim alguns com os olhos molhados de lágrima. Sabe? Significa que ainda tem pessoas que leem a palavra, que nos seus momentos de oração ainda choram na sua presença. Sim, isso faz parte da vida de um incendiado, de uma incendiada. Os olhos de alguém que está queimando têm lágrimas. Sabe? Tem lágrima, mas tem fogo. Aleluia. E eu não estou dizendo que nós temos que parar de profetizar um avivamento, de profetizar
um vinho novo, um óleo fresco da unção. Eu sei que muitos precisam mesmo renascer no Espírito, reviver, ser impactado por uma presença que vem e toma. Muitos queimaram um dia, muitos estavam aqui como nós hoje, adorando, celebrando, chorando, bradando pelo Senhor, e hoje estão distantes. E nós devemos chorar por esses, orar por esses, pedir por esses, mas ei, se nós estamos aqui, nós precisamos entender que Ele tem olhos como de fogo. E se Ele tem olhos como de fogo, eu quero ter também. Oh! Glória a Deus, muitos estão entendendo. Sabe, aquele que está vivendo esse avivamento, há uma nova canção em seus lábios. Há uma nova canção nos seus lábios. Ei, quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga, eu quero ter uma nova canção nos meus lábios. Aleluia, eu celebro aqueles que estão se apaixonando por Ele. Eu celebro aqueles que são apaixonados por Ele. Ei, eu celebro aqueles que estão se apaixonando outra vez. Sabe qual que é, se eu fosse dar tema para essa palavra? Sabe o que o Senhor falou no meu ouvido? Ele disse, permaneça queimando. Ei, permaneça queimando. E para permanecer queimando, se você não está entendendo, eu vou te falar o que é permanecer queimando. Permanecer desejando Jesus, buscando Jesus, ansiando por Ele, querendo a visitação, o toque, desejando Ele, a presença dEle. Mas se nós queremos permanecer queimando, igreja, nós precisamos se afastar dos ladrões do fogo. Pega essa chave que Deus está te entregando hoje, ela vale a vida. Essa chave te leva para a eternidade com Deus. Se nós queremos permanecer queimando, nós devemos nos afastar dos ladrões do fogo. Ei, diga para o teu irmão, cuidado. Tem ladrões do fogo. O Senhor nos diz, fiquem atentos. Porque tá assim, ó. Eu vou pedir licença para os bombeiros, né? Tem um filho de bombeiro aqui, não sei se mais alguém é bombeiro. Mas eu vou usar a profissão para explicar o que Deus está querendo falar aqui. Você que está queimando, você que deseja começar a queimar, você que não está contente, que não está satisfeito com a mornidão, com o esfriamento. Ei, cuidado com os ladrões do fogo. Eu dei o nome aqui, ó, para essa pessoa que é o ladrão do fogo, um dos ladrões do fogo. Uma pessoa, um irmão, uma irmã, um conhecido, um amigo, um parente, querido, não sei quem pode ser o ladrão do fogo na tua vida. Ah, pastor, o ladrão do fogo na minha vida, até crente é. Então eu vou dar o nome dele, crente bombeiro. Que apaga o fogo. Ah, é uma amiga. Amiga bombeira. Ah, é um funcionário. É o funcionário bombeiro. Pessoas que são treinadas pelo inferno para roubar a tua unção e teu fogo. Oh, glória! Não, você não ouviu. Deus está falando que tem pessoas treinadas para roubar o teu fogo, a tua unção. Mas está denunciado, amém? Mas tem também o crente extintor. Né? A bênção lá, extintor. Como assim, pastora?
São pessoas, igreja, que tem uma química nessas pessoas que apagam o fogo de Deus dentro de nós. Elas têm uma química dentro delas, porque o extintor tem, né? Uma química dentro dele que faz o que com o fogo? Apaga. Fuja dessas pessoas. Elas têm o poder, a química que tem dentro delas tem o poder de apagar o fogo de Deus dentro de você. Diga, tá amarrado. No nome de... Sai fora, cão. Porque estar apaixonado, apaixonada, estar cheio de unção, da presença, custa muito. Custa muito. E permanecer assim, então, meu Pai, custa tudo. Estar assim custa muito. Permanecer assim te custará tudo. Sabe, irmãos, que fique claro cada vez mais para mim e para você. Fazer as coisas é fácil. Fazer coisas é fácil. Difícil é Ele vir prestigiar o que a gente está fazendo. Mas eu quero fazer muitas coisas para Ele. Mas eu quero que Ele esteja comigo fazendo. Eu quero que Ele venha selar o que eu estou fazendo. Eu quero que Ele venha celebrar o que eu estou fazendo. Quantos querem? Você está acordado, igreja? Quantos querem? Eu quero muito. Aliás, para mim não faz sentido se Ele não vier. É melhor ir vender sorvete, é melhor fazer qualquer coisa. É quando o Senhor fala, vamos fazer junto, eu vou com você. E eu quero declarar em nome de Jesus, você vai queimar por Jesus, você vai ser incendiado cada dia mais. Sabe, quando você está cheio dele, cheio da unção, quando há o fogo do Senhor no seu coração, não é mais peso, não é mais difícil, não é mais impossível. E sabe por que que não é? Porque Ele fala, eu vou com você. Então, fique alerta nesses dias. Amém? Porque se nesses dias você deseja continuar queimando, continuar apaixonada, continuar apaixonado por Ele, você vai precisar mudar algumas coisas, sim. Fazer escolhas diferentes. Parar de querer achar que nada te contamina. Não, pastor, eu estou tão blindado que nada mais me contamina. Querido, até a pedra, de tanto que a água bate, ela fura. Oh, quantos entendem? Olha, gente, hoje está liberado para dar glória, tá? Pode dar glória, não paga. Hoje está pagando para dar aleluia? Hoje nem está pagando. Então, querido, aproveita. Sabe, até a água, até a pedra, de tanto que a água bate nela, o que acontece? O ditado já diz, fura. Então, em outras palavras, povo de Deus, são os nossos altares que nós precisamos cuidar, porque é nele que desce o fogo. Oh, diga eu, preciso cuidar dos meus altares, porque é nele que desce o fogo. Olha, leia, estude, busque mais sobre o fogo no altar nesses dias. Quer uma direção para esses dias? Leia, estude, vai para a palavra, pesquisa, leia livros sobre o fogo no altar nesses dias. Líderes, ouça essa direção. Lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdotes.
eu quero te dizer, aqui nessa igreja, não é só o pastor e a pastora que são sacerdotes. Na visão de reino, todos são sacerdotes. Porque agora não é mais só o sacerdote, um ou outro no meio do povo que vai para o altar, que faz sacrifício, que queima incenso, que pede perdão pelos pecados. Na visão da nova aliança no reino de Deus, Ele te constituiu rei e sacerdote. Glória a Deus. E sabemos, se você não sabe, preste atenção, você precisa saber. Sabemos que o sacerdote é um ministro de Deus, um representante de Deus e do seu reino, aquele que está diante de Deus incessantemente. Isso é um sacerdote. Vou repetir, se você não sabia o que é um sacerdote, o sacerdote é um ministro de Deus. Estou falando de você, estou falando de mim. Nós somos ministros de Deus. Você representa Deus na terra, queridão. Você é um representante de Deus e do reino. Você é aquele que tem que estar diante de Deus incessantemente. A religião não vai falar isso para você. Porque ela quer que você fique dependente de pessoas. Mas no reino de Deus é assim. O véu rasgou e ninguém pode costurar. No Antigo Testamento, não eram todos sacerdotes. No meio do povo, alguns, muito poucos, muito mínimos eram sacerdotes. Ou seja, alguns subiam no altar, realizavam as práticas diárias do altar. Alguns apresentavam o pecado do povo para expiação. Alguns estavam autorizados. Mas, igreja, eu poderia falar muita coisa sobre um sacerdote, mas hoje eu quero que você pegue isso. Quem pega? Dentre todas as funções de um sacerdote, a principal é queimar. Na visão da nova aliança, eu quero te dizer, o véu rasgou. Você é uma sacerdote, eu sou uma sacerdote, você é um sacerdote. Nossa principal função, trazendo para os nossos dias hoje, é estar incessantemente queimando. Em outras palavras, é estar na presença de Deus. Oh, glória, quem entende isso? E nós somos chamados a isso, meu irmão, desde sempre. Desde sempre o Senhor está te chamando. Desde sempre, Sara, o Senhor está nos chamando. Tati, desde sempre. Porque essa é e sempre será a principal função de um sacerdote. Queime, 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 queime. Se eu não estou queimando, eu não posso falar, não, está tudo certo comigo. Eles que estão tudo errado. Não, eu estou ótimo. Eu não queimo. Eu não estou continuamente na presença. Eu não estou vivendo todo o contrário disso. Não, eu quero queimar. Eu quero sentir paixão por Jesus. Eu quero ter alegria. Eu quero profetizar. Tem pessoas que vai voltar a sentir alegria de ir para a casa do Pai aqui hoje. Eu quero profetizar a você que foi marcado por tantas coisas, apagou o brilho, apagou a paixão. Deus está te devolvendo isso hoje, se você quiser, em nome de Jesus. E eu não estou falando de uma estrutura. Porque você não pode queimar só aqui e lá fora você não queima. Você não pode ter lágrimas nos olhos só aqui e lá fora você não tem lágrimas nos olhos. Hebreus diz que Jesus é um sacerdote permanente. Eita glória! Hebreus diz que Jesus exercia um sacerdócio permanente.
E eu te digo, tenha um sacerdócio permanente. Você não é só um sacerdote na hora que você está varrendo a igreja, tocando, dançando, cozinhando, ministrando criança, fazendo evangelismo, dando comida para os moradores de rua. Não, você é um sacerdote em todo o tempo. E é isso que o Senhor está falando. Cuide do seu altar, porque é nele que cai o fogo. Eita glória! Se eu puder te dar uma direção de leitura para esses dias a esse respeito, às vezes Deus faz eu falar isso. E hoje é um deles. Eu te diria, leia Êxodo, leia Levítico, leia Hebreus. Leia Êxodo, leia Levítico, leia Hebreus. Ah, pastora, mas esses livros é livro de Deus. Então, isso quer dizer, Natália, que a sua fome precisa aumentar nesses dias. Vitor, a sua sede precisa aumentar nesses dias. E eu declaro em nome de Jesus esse aumento de fome, esse aumento de sede sobre nossas crianças, sobre nossos jovens, sobre homens, mulheres, sobre cada família. Pode aplaudir mesmo. Porque o mundo está esperando uma igreja que queima. Não é uma igreja fria. Não é um povo que mal tem vontade de ir na igreja. Nós queremos um avivamento e não suportamos nem 2 horas de culto. Achamos bonito na internet a igreja que está vivendo um avivamento 1 mês sem parar. Mas a gente não aguenta 2 horas de culto. Vai dar certo. Não é assim. Não funciona assim. Nesses dias a palavra é: permaneça queimando. Pastor, eu fui no retiro, voltei queimando. Ótimo, parabéns. É tua responsabilidade permanecer queimando. É papel, é responsabilidade do sacerdote permanecer queimando. A Bíblia diz que o sacerdote estava sempre diante do fogo. Sempre, diga sempre. O sacerdote, ele sempre estava diante do fogo, sabe por quê? Porque ele estava sempre sacrificando. E tem gente que ignora o Antigo Testamento. Eu fico chocada. E Deus nessa noite quer nos ministrar em como permanecer queimando. Erga suas mãos agora, por gentileza. Erga, 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 erga. Quero declarar agora o fogo do Senhor consumindo. Sabe, toda frieza, toda mornidão, toda falta de vontade, toda preguiça espiritual, toda apostasia. Não, não, não. Não é normal. Ah, é normal. Está amarrado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus. Não vai ser assim. Eu quero te falar, você se prepara, teus filhos vão te ministrar nesses dias. Eles vão tocar em você, você vai arrepiar do planta do pé ao topo da cabeça. Chora, candolosure balas. Se prepare. Oh, cholere candorosu. Abra comigo Levíticos. Levíticos capítulo 6. Hoje a instrução de Deus é como o sacerdote permanece queimando. Quem quer receber isso? Filhão, é sobrevivência. Você sabe o que é a pior coisa na vida de uma pessoa? Antes ela não tivesse conhecido a presença, antes ela não tivesse conhecido Jesus. Porque pior do que não conhecer Jesus, pior do que nunca ter queimado, é um dia ter queimado e depois deixar de queimar. É pior. Antes não tivesse conhecido. A Bíblia já fala isso. Melhor que não tivesse nem conhecido. Sabe, irmãos?
se o fogo de Deus for alimentado todos os dias no altar da sua vida, você permanecerá queimando. Levíticos capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 8. Vamos ler. Então o Senhor convocou Moisés e orientou-o, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos o seguinte. 2 pontos. Tem 2 pontos aí na tua Bíblia? Glória a Deus, né? Então ele está te ordenando para você, sacerdote, que quer continuar queimando, o que você tem que fazer. Dizendo, ordena a Arão e a seus filhos o seguinte. 2 pontos. Esta é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Vamos repetir isso? Jamais deverá ser apagado. Ele está falando para você. Está falando para mim. Deus está falando, olha, jamais deverá ser apagado. E essa palavra vai nos ensinar exatamente isso. Como manter-se queimando. Como eu falei, os sacerdotes, eles tinham o papel de manter a chama acesa no altar. Eles não podiam, era ofício, eles não podiam deixar apagar de jeito nenhum. Ei, você não pode deixar a chama apagar de jeito nenhum. Eu não sei como que você vai fazer, marido. Pede ajuda para tua mulher. Mulher, pede ajuda para o teu marido. Família, ajudem uns aos outros, mas não deixe esse tempo do fogo de Deus se apagar. E por que que eles não podiam deixar? Querido, se um sacerdote deixasse o fogo apagar, era falta gravíssima. Era falta gravíssima. E por que que eles não podiam deixar apagar? Porque quando Arão ele foi consagrado a sacerdote, a partir dali, a Bíblia fala que foi o primeiro fogo que se acendeu no altar. E esse fogo, ele foi produzido por Deus. Quando Arão foi consagrado a sacerdote, Deus mandou fogo. E esse fogo que se acendeu foi produzido por Deus, não foi produzido por homem. Homem não produz fogo, homem não pode, porque se homem produz fogo, é fogo estranho. Depois você lê Levíticos 9, por favor. Você vai compreender amplamente. Eu não tenho tempo aqui para isso. Mas você vai entender, depois que Arão se tornou um sacerdote, como que foi isso daí. Vai ser bênção. Lê Levíticos 9. Mas lá no versículo 24 de Levíticos 9, fala assim, ó. Quando ele foi consagrado a sacerdote. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por terra. Então o fogo veio, desceu, e aí veio
o papel do sacerdote a partir de agora, desse fogo, olha a responsabilidade. O fogo veio. Deus produziu o fogo. Então, a partir de agora, tem que manter. E é o sacerdote que vai cuidar para que esse fogo não se apague. Eu quero te dizer, você não está autorizado a deixar o fogo apagar. Sabe aquela conversinha para boi dormir? Ah, então eu deixei apagar o fogo. Pois é, irmão. Deus está falando, você não está autorizado a fazer isso. E o procedimento que nós temos que ter enquanto sacerdotes está esmiuçado nessa leitura que nós fizemos. Os versículos 10 e 11 falam do linho. Faz um estudo sobre linho depois. Linho é o tecido mais antigo que existe. Linho representa pureza. As vestes do sacerdote eram de linho representa pureza e resistência. Pensa no tecido resistente. Enquanto a maioria molhado fica mais sensível, o linho é o contrário. Quanto mais água ele absorve, mais forte ele fica. Quem está entendendo isso? Mas o texto também fala de cinzas. O que era para fazer com as cinzas? Reunir e tirar do altar. Gente, esse era o ofício de um sacerdote. Com as vestes certas. Uma das coisas que ele fazia depois que o holocausto, era queimado, ele tirava as cinzas do altar. E a Bíblia fala que levava num lugar. As cinzas falam dos nossos pecados, do que sobra na nossa vida pelos nossos pecados. Muitas vezes, por causa dos nossos pecados, sobra tanta coisa ruim na nossa vida, no nosso coração, tantos sentimentos, tantas coisas. Deus falava para o sacerdote, tira isso da sua vida, porque isso vai atrapalhar você. Então o sacerdote pegava as cinzas e levava para fora do arraial. No versículo 12, fala, colocará lenha a cada manhã. Diga comigo, a cada manhã. Diga, não é dia sim, dia não. Não é de domingo a domingo. Não é de evento em evento. Não é de retiro em retiro. Ei, você não pode depender de um acampamento para você queimar. Você não pode ficar aqui esperando o próximo retiro para você queimar. Você não está autorizado a fazer isso. Colocará a lenha. O que aumenta o fogo? Cadê os churrasqueiros aí, ó? Você tem lá uma peça desse tamanho passar. Pensa, seu holocausto. Eita, holocausto bom aquele, irmão. Sangue de Jesus. Você tem uma peça para assar. Aí você põe lá 3 coisinhas de lenha. Aí você tá vendo que não chega. Cara, tá virando cinza e tá cru. O que você tem que fazer? Essa parte a gente sabe, né, mulherada? A gente não sabe assar, mas a gente sabe ensinar perfeitamente como assar. É ótimo. Então, a Bíblia diz que você, sacerdote, tem que colocar lenha, porque é a lenha que aumenta o fogo. E é toda manhã. Querido, olha os detalhes da palavra do Senhor. Eu não entro nessas discussões se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Ah, não, mas eu não faço assim. É uns blá, blá, blá. Querido, eu só sei de uma coisa, é diariamente. É diariamente.
Quer queimar? Quer permanecer queimando? É lenha no altar diariamente. Tem que ter óleo para queimar, querido. Tem gente que quer queimar, mas não tem óleo. Compra óleo. A palavra do Senhor diz, compra óleo e enche essa botija. Não podemos esperar fogo sem lenha. O que a lenha quer dizer aqui? A lenha é a madeira. E o que a madeira nos representa? A cruz. Quer queimar, querido? Tome a sua cruz e siga Jesus. Tem que ter cruz. Se eu sigo Cristo, tem que ter cruz. Não, pastor, eu quero seguir Cristo, mas eu não quero cruz. Eu quero... Irmão, você no máximo vai ser um crente extintor. Ou bombeiro. Que você não vai ter para você e ainda vai apagar o do outro. Também falou da gordura. A gordura dos animais. O que ele estava dizendo aqui? Deus estava dizendo assim, eu quero o melhor animal. Mais gordinho. Eu quero o animal mais gordinho. Ele está dizendo assim, sacerdote, sacrifique o melhor sempre. Quer ter fogo, quer queimar, quer estar queimando. O que tem nessas pessoas que estão sempre queimando? Elas levam lapada, elas são traídas, elas são humilhadas, elas são rejeitadas, elas se matam para fazer isso e aquilo e está queimando, rapaz. O que elas fazem? Tá aí, ó. Não tem estrela na testa. Tem altar. E Deus está falando, sacrifica para mim o teu melhor. Eu quero o animal mais gordinho. Não, mas eu ia dar essa magrinha aqui. Ei, magrinha. Tadinha das magrinhas, né, gente? A gente quer ser magrinha, Deus tá... Não, mas eu quero dar esse coxinho. Eu quero fazer uma entrega bem xoxinha. Só para o pessoal ver que eu levantei e entreguei. Ou só para o pessoal ver que eu tô fazendo parte do mover. Mas é uma entrega magra. Não tem como queimar. Não é a gordurinha que queima, Robson? Tem gente que salivou aí, né? Você é crente mesmo. Diga comigo, sacrificar o melhor sempre. Você pode aplaudir o Senhor? Sabe, então são algumas coisas interessantes para a gente pensar sobre esse permanecer queimando. Porque, querido, eu vou te falar, isso serve para qualquer coisa na tua vida. É fácil a gente começar várias coisas, mas permanecer é difícil. É fácil você começar um curso, o difícil é você terminar. É fácil você começar um relacionamento, mas é difícil você concluir, chegar lá no final e falar, Deus, está aqui, eu te entrego. É fácil você começar tanta coisa, mas permanecer. Mas eu declaro nessa noite, Deus está derramando uma unção de permanecer sobre essa igreja. Querido, tem coisas que você não viveu, tem coisas que você não aconteceu na sua vida, porque você não permaneceu. Mas hoje Deus está te dizendo, eu insisto em você, porque eu sei o propósito que eu tenho na tua vida. É por isso que Deus insiste e não desiste. Sabe, são muitas coisas que a gente pode pensar sobre um sacerdote, sobre um altar, sobre uma vida queimando na presença de Deus. É interessante porque em tantos altares de sacrifício que a Bíblia mostra, homens e mulheres de Deus davam um nome para os seus altares. Interessante. Davam nomes. E também Deus, ele dava modelos diferentes de altar para cada sacerdote. Para Arão, aqui nesse modelo, Deus falou assim,
Mas se você for estudar a palavra de Deus, havia momentos que Deus falava para o sacerdote, olha, monta com pedra, coloca o animal em cima, em volta você coloca semente e joga água. Água? Mas aí o fogo vai vir e não vai queimar. Mas esse fogo não é produzido por homens, esse fogo é o fogo do Espírito. Então tem várias direções de Deus para cada momento, para cada sacerdote. Os sacerdotes eram diferentes, querido, mas todos os altares que você vai ler na Bíblia, que Deus mandou fogo, tinha esses elementos. Madeira fala da cruz. Linho fala da pureza e da resistência. Gordura fala de sacrificar o melhor. Cinza fala de eliminar da nossa vida tudo que é pecado. Ou tudo, às vezes você já se livrou do pecado, mas ainda tem resquício dele na tua vida. Fala de você seguir. Você pode olhar, coloca lá, altar na Bíblia. Vai aparecer de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é circunstância, para formas diferentes, mas todos tinham esses elementos. E se nós queremos continuar queimando, se nós queremos ser incendiados de amor, de paixão, cheios da presença, irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres de altares. Cuide, prepare o teu altar, porque é nele que Deus manda fogo. Cara, o que aquela pessoa tem que Deus manda fogo? Tem altar. Tem altar. E hoje eu quero citar para encerrar 3 altares da nossa vida que nós temos que cuidar. Quem está comigo aqui? Quem não dormiu ainda? Ó, que eu vou orar igual Elias, hein? Manda fogo. Não tem como dormir no culto quando eu tô queimando. Não encaixa. Entende? Cuidado com os ladrões do fogo. Diga comigo 3 altares. Existem muitos altares na nossa vida. Inclusive, muitas das vezes, altares que nem é para Deus. São altares que, inclusive, tira Deus de tudo. Mas hoje eu vou ser bem pontual, bem focada. Tem 3 altares, querido, que se na tua vida eles estiverem ok, você queima. Não é mágica, não é raio, não é o profeta vir pôr a mão na tua cabeça, não é você sair do teu lugar, vir aqui no final do culto receber uma unção, não é nada disso. Tudo isso é bênção, faz parte, tem o seu momento e tem o seu propósito. Não sou contra nada disso. Mas eu não quero queimar só quando o pastor me chama aqui na frente. Quando eu conheci essa palavra, quando eu conheci o Deus vivo, quando eu ouvi a voz dele, quando eu vi a sarça ardendo, eu entendi que eu não precisava vir no fim do culto somente para queimar, e eu não queria queimar só quando eu viesse. Você pode viver uma vida assim, você é livre, mas eu quero te dizer, querida, quando uma pessoa fala para mim, servir a Deus é sem graça, é chato, eu vou ter que virar uma pessoa chata, eu vou ter que ser uma pessoa que não faz nada, eu não vou ter tempo para nada. Eu desconheço esse evangelho. Eu desconheço esse evangelho. A religião, sim, ela faz tudo isso. O evangelho, não. O evangelho transforma pessoas. A religião muda a sua agenda. Sua vida, querido, tem que mudar. Porque que Deus é esse que você tanto diz que serve e prega e que tua vida não muda? Deus está falando para algumas pessoas aqui, volte a queimar.
E esses 3 altares precisam estar em dia. Líderes, ouça isso. Querido, quando esses 3 altares estão em dia, relaxa. Vigia, né? Porque o crente tem que vigiar e orar sempre. Né? Eu e o Walter, a gente tá numa fase que eu falo pra ele, irmão, respirou, vigia. Pra ver se é ar mesmo que você é. Se é oxigênio, né? Tem fase da nossa vida que é, irmão. Muita transição, muita mudança, né? Quem tá passando uma fase assim? Muita transição, muita mudança, coisas a definir, muitas coisas mudando. Quem tá vivendo isso, por favor? Olha, melhorou. Foi uma coragem aí, né, irmão? Então, o Senhor tá te dizendo, irmão, vigia. Vigia mais. Não, mas eu já vigio. Então, mas vigia mais. Eu falo isso por volta, eu falo, cara, vigia. Respirou? Confere, será que é oxigênio? Cuida dos seus altares, porque é nele que vem o... Cadê os casais aí? Casais casados. Os que não são casados, vai aprendendo. E os que fez cara de tristeza porque tá solteiro, vai recebendo. E os que estão procurando um vaso de Deus, vai enchendo. E quem tá correndo disso, glória a Deus. É menos problema na tua vida, irmão. Menos dor de cabeça, menos gasto, tudo. Mas é bom. A Bíblia fala, né? Deus não fez o homem para andar só. É bom falar dessas coisas que todo mundo fica mais animado, né? Vou falar mais disso. Vocês ficam mais faceirinha. É bom pregar assim. É mais leve, né, Maurício? Eu aprendi essa frase, Sara, agora eu falo ela toda hora. Acho que eu já até falei, não? Tá namorando? Abre o olho. Vai pegando. Tá namorando? Abre o olho. Casou? Faz o quê? Vocês já aprenderam. Aplaudir o Senhor, né? Fecha o olho, agora ora e vai buscar no Senhor a sua bênção, sua vitória. Mas vamos para os altares aqui, misericórdia, nós vamos ceiar ainda, glória a Deus. Ó, casados então, vamos pegar primeiro os benditos de meu pai. Gente, qual que é o altar do casamento? Vamos ver se tem um crente bíblico aqui, que nunca faltou à escola bíblica. Qual é o altar do casamento? Tá me dando palpitação. Vocês sabem, vocês não estão com coragem de falar. O leito. Vamos aplaudir a presbítera. Ela falou chique, né? Ela falou leito. O leito. A cama, irmão. A cama é o altar do casamento. Você nem sabia que você tinha um altar, né, irmão? Mas você tem. Você fica, ai, a pastora sobe no altar, meu Deus. Ó, misericórdia, aleluia, majestoso, esplendor. Irmão, você tem um altar, filho, pra cuidar. E amanhã eu vou pegar vocês no discipulado. Vai preparando que vem óleo fresco. Ó, o Rodrigão já se abre, né? Rodrigo tá nadando de braçada, né, Rodrigo? É, guri. Olho chega, brilha. O altar do casamento é a cama, o leito. Hebreus 13:4, digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Então, irmão, se nós queremos continuar queimando, nós precisamos cuidar desse altar. É mais um altar na nossa vida, né? E eu não vou aprofundar e nem posso, nem dar tempo. Isso é assunto para culto de casais.
E eu vou até ministrar uma palavra sobre isso. Mas eu quero te dizer, querido, não tem como sermos indiferentes a esse altar na nossa vida. Sabe qual que é o segundo altar que tem que estar em dia na nossa vida? A mesa. Quer queimar, querido? Quer exterminar da tua vida aqueles que são extintores e bombeiros que roubam teu fogo? Cuidado com as tuas mesas. Mesa é altar. Eu falo isso aqui desde 2013. Desde 2013 eu falo para você do que é uma mesa dentro de uma casa, para uma família. Quando eu falo que esse é um altar que tem que estar em dia, eu estou falando assim, ó, o altar do nosso lar, da nossa família se chama mesa. Você ainda está comendo no sofá? Pensa. Você ainda está comendo assistindo BBB? Você ainda deixa tua mulher e teus filhos comendo na mesa e vai para outro canto comer? Criança abençoada. Não temos nem a mesa ainda, pastora. Misericórdia. Quantos marceneiros tem aqui? Nós vamos ofertar, irmão, na sua vida uma mesa, porque não é possível. É um altar, gente. É um altar. Pode ser uma mesa de lata, de madeira, de vidro. Só de papelão não, que eu acho que não aguenta também. Mas da importância, Deus fala dessa importância. Ezequiel 41, 22. Havia um altar de madeira com 1,5 metro de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base, seus lados eram de madeira. O homem me disse, esta é a mesa que fica diante do Senhor. Aonde se estabelece uma mesa de Deus, Deus se faz presente. O problema é que tem muito irmão e irmã sentando em mesa errada, cheio de bombeiro e extintor. Você sai de lá até mais ou menos, mas você sai de lá, chega a estar até parecendo um maracujá de gaveta. Murcho igual uva passa. Ai, eu não tô queimando. Acho que o culto foi frio. Não, irmão. É o altar, os nossos altares. Deus manda fogo no altar. Amém? Se não tem fogo na tua vida, olhe para os altares. E o terceiro e último altar. Vocês estão comigo? O terceiro e último, não o último como se só fossem 3, tá, gente? Mas hoje é os básicos. Se o altar do casamento, que é o leito, se o altar da família, que é a mesa, e se o seu altar pessoal, que é o que eu vou citar aqui agora, não estiverem sendo cuidados em constante manutenção, sacerdote, tirando a cinza, trazendo o seu melhor, vestido de pureza, não vai vir fogo na tua vida. E esse terceiro altar é o quarto. Que fala do seu altar secreto. Mateus 6,6, quando você orava para o teu quarto, feche a porta, ore a seu pai, que está em secreto. Então o pai que vem em secreto te recompensará. Se tem fogo no altar secreto, Deus manda fogo no altar público. Pastora, quando que o meu altar pessoal... Gente, eu vejo, sabe o quê? Que misericórdia, Deus me deu uma visão de um quarto cheio de teia de aranha. Sabe aquele ambiente que você entra, você percebe que faz meses que ninguém entra lá,
que ninguém limpa, que parece que assim, não mora ninguém. E infelizmente esses são os quartos, os altares pessoais da vida de muitas pessoas. Mas hoje o Senhor está falando conosco. Hoje o Senhor está mudando realidades aqui, sabe por quê? Porque às vezes você fala, o que é que explica? O que é que explica? Um dia eu queimei, um dia eu amei o Senhor, um dia Ele foi tudo para mim, um dia eu não podia ouvir um louvor que eu já chorava, eu me arrepiava. Eu queria que as pessoas conhecessem Ele, eu queria que a minha família sentisse o que eu estou sentindo. E agora, eu não quero ouvir falar. O que aconteceu? É simples, irmão. Não é culpa do irmão que te feriu. Não é culpa do pastor que não sei o que lá, não sei o que lê. Não é culpa da crise financeira. O altar foi abandonado. E o principal, eu poderia dizer, é esse último. É o teu altar pessoal. É o quarto. É o teu secreto com Deus. É o lugar da tua intimidade com o Pai. Não é com o Deus forte, temível e que castiga, e que aniquila e que mata. Tem gente que não vai para esse altar com medo de morrer fulminado. Porque se a presença vir, eu morro de tanta... Não, querido, quem está lá no quarto é um Pai te esperando. É só você ir. Esse altar precisa estar em dia, glória a Deus. Então, queridos, se esses altares estiverem em ordem, o fogo vem. Ah, irmãozinho, pode acreditar no que eu estou te falando. Pode acreditar no que eu estou te falando. Quando o altar do casamento, o altar da família e o altar secreto estão em ordem, o fogo vem. É quando você permanece queimando a qualquer momento, você queima em qualquer lugar. Você sobe na plataforma, você pula, você sobe nessa tesoura, você faz qualquer coisa. O fogo está com você, aleluia! Esses são os principais altares da nossa vida. Guarde isso. Guarde isso no seu coração. Líder, só guarda. E usa isso porque você vai precisar. Porque a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Esses são os altares principais e precisam da cruz, manutenção diária, colocar a lenha de gordura do nosso melhor, precisa retirar as cinzas, os pecados, os resquícios do nosso pecado. Muitos altares Deus mandou pôr pedra, o próprio sacerdote colocou pedra, montou o próprio altar. A pedra fala, querido, de força humana, porque altar é lugar de você deixar as suas forças ali e você sair com a força do Senhor. E aí eu encerro, fique de pé em nome de Jesus. E depois de tudo, diga comigo, e depois de tudo... Cadê o sacerdote para falar? E depois de tudo... Depois de tudo isso, você vai viver o versículo 13, que a gente leu de Levítico 6. Versículo 13 de Levítico 6 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Se concentre aí agora em nome de Jesus. Se mantenha concentrado. A presença de Deus quer encher tua vida agora. Você precisa estar mais sensível nesses dias aos ambientes da presença de Deus. Deus está tirando hoje as escamas da religião. Deus está tirando hoje a dureza. Deus está colocando em você roupas de linho fino.
Deus está colocando em você a consciência do sacerdócio. Feche os seus olhos. Sabe, eu quero declarar: volte a queimar. Queime mesmo. Queime mesmo. Ah, mas eu vou ser uma pessoa estranha. O que eu vou fazer agora? Eu vou ser uma pessoa... Querido, não se preocupe. Para cada um você vai ser uma coisa, acredite. Mas você tem que saber que você está queimando. Chegou o tempo que esses altares das nossas vidas vão estar prontos para receber o... Quantos decidem permanecer queimando aqui? Quantos decidem permanecer queimando aqui? Há pessoas aqui que estão com a mente cauterizada hoje. Você entrou aqui com a mente cauterizada. Os ladrões do fogo te assaltaram. Os ladrões do fogo, pessoas que tinham uma química estranha, uma química que apaga o fogo, te atingiu. Pessoas treinadas pelo inferno para apagar o incêndio do Espírito Santo na vida dos ungidos de Deus. Crianças, eu quero que vocês agora fiquem apostos, porque o Senhor vai encher todos aqui. O Senhor vai encher as crianças, o Senhor quer encher os jovens. Mas isso não é uma plateia. Não. Não. O sacerdote, ele vestia roupas de linho. Você já viu uma roupa de linho? Passa uma simplicidade. Uma nobreza ao mesmo tempo. Tinha brilho. Altares. O altar do casamento, o altar da família e o altar secreto. Que o fogo, você vai fechar os seus olhos. Não é minha de fazer você queimar. É o sacerdote que põe lenha. É o sacerdote que põe lenha. Show! Existe um trono colocado no mais alto lugar. Oh, rodeado de anjos
Glorified man. Onde Deus reina. Final Bird Home Style. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Esse Ele veio a mim. Ele vem a você hoje. Com os seus olhos em chama. Meu Deus. E eu perguntei sobre os seus olhos. E o que? Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus. Diga Deus, Deus. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Deus nunca é vencido. Existe um amor? Existe um amor mais ciumento que a morte. Eu vou furar na. Existe um amor mais ciumento que a morte. Quantos dizem que a sua vida Ele governa? Diga! A minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. Quantos têm que Ele está vindo? Hoje, diga! Esse amor veio a mim. Como que estavam os olhos dele? Hein, sacerdote? Olhos em chama. Uau! E eu? Ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apaga. Ela não vai deixar, não vai vencer. Chora, Barabás! Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Não, Nunca é vencido. só a igreja, só a igreja. Diga bem alto, diga assim. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Alto. Nunca apaga. Nunca vem sonho. Queima, diga pra ele. Só a igreja. O fogo you know, Vamos, Sage. Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Continue assim, continue. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará. Meu Deus, Deus nunca morre, nunca é vencido.
nunca é vencido.